São Raimundo de Penaforte. Inspire-se. Já imaginou uma vida que combina erudição, santidade e milagres extraordinários? São Raimundo de Penaforte, um homem de nobreza, conhecimento e profunda devoção, transformou o mundo ao seu redor com sua fé e coragem. Neste vídeo, você descobrirá como este santo dominicano moldou a igreja, desafiou reis, converteu multidões e nos deixou lições que ecoam até hoje. Fique conosco e conheça a história de um homem que atravessou mares em um milagre de obediência e fé. No dia 7 de janeiro, a igreja celebra São Raimundo de Penaforte, que entrou para a glória em 1275. Raimundo nasceu no ano de 1175, no castelo de Penaforte, na Catalunha. De ascendência nobre, era parente dos reis de Aragão. Desde a tenra idade demonstrava grande interesse pela oração e pelos estudos. Seu progresso no aprendizado foi tão notável que, aos 20 anos, lhe foi oferecida a Cátedra de Artes Liberais em Barcelona. Estudantes de todas as partes vinham em grande número para ouvir suas aulas. Alguns anos depois, Raimundo dedicou-se ao estudo do direito civil e canônico em Bolonha, concluindo o curso com tamanho brilhantismo que foi nomeado professor dessas matérias. A fama de seu grande saber espalhou-se por toda a Itália. Berengário, bispo de Barcelona, convidou-o a retornar à sua diocese. Tendo conquistado a plena confiança do prelado, foi nomeado vigário-geral. Aos 45 anos, ingressou na Ordem de São Domingos, destacando-se tanto pela ciência quanto pela beleza de suas virtudes. Chamado a Roma pelo Papa Gregório IX, serviu como seu confessor por muitos anos. Observando que os pobres não recebiam a devida atenção no Palácio Papal, Raimundo exortou o sumo pontífice a se interessar pessoalmente por essa parte do rebanho. Sob ordens do Papa, editou uma obra de direito canônico extremamente importante, conhecida como as Decretais de Gregório IX. Em reconhecimento aos seus muitos trabalhos e méritos, Gregório IX nomeou o arcebispo de Tarragona. Mas Raimundo, considerando-se indigno, pediu exoneração do cargo. Uma doença grave levou-o à beira da morte, e com permissão dos superiores, ele voltou para sua terra natal. Raimundo escreveu a regra da Ordem de Nossa Senhora das Mercês e Redenção dos Cativos, da qual São Pedro Nolasco foi o primeiro superior. Após a morte do geral da Ordem de São Domingos, Frei Jordão, Raimundo foi eleito novo superior pelos religiosos. Porém, 2 anos depois pediu para ser exonerado a fim de dedicar-se mais profundamente à sua santificação. Avisou o rei sobre o perigo representado pelos albigenses e conseguiu sua expulsão. Para converter judeus e muçulmanos, fundou 2 seminários onde o ensino era ministrado em hebraico e árabe. Teve a alegria de comunicar ao superior que 10.000 muçulmanos haviam recebido o batismo. As virtudes que mais o destacaram e em que foi modelo perfeito para todos foram a santa obediência, a humildade incomparável, a pureza angelical, a devoção terna a Maria Santíssima e o amor quase ilimitado pelos pobres e necessitados. Muitos milagres foram realizados por Deus por intercessão de Raimundo, sendo o mais conhecido o seguinte: Jaime I, rei de Aragão, era penitente de Raimundo. Em uma viagem à ilha de Maiorca, desejava que o confessor o acompanhasse. Entanto, o rei levava consigo uma mulher com quem mantinha relações ilícitas. Raimundo pediu insistentemente que ele dispensasse a mulher, ao que o rei prometeu atender, mas a mulher permaneceu. Chegando a Maiorca, Raimundo condicionou sua permanência na corte à retirada da concubina da casa real. Caso contrário, retornaria a Barcelona. Jaime ordenou que nenhum proprietário de barcos ou navios transportasse o frade para a Espanha, sob pena de morte. Ignorando a ordem, Raimundo dirigiu-se ao porto para embarcar em um dos navios que seguiam para o continente. Nenhum marinheiro aceitou transportá-lo. Então, o santo foi até um rochedo no mar, tomou sua capa, estendeu-a sobre as águas, fez o sinal da cruz e colocou-se sobre ela como se estivesse em uma barca. Chamou um companheiro para acompanhá-lo, mas este, amedrontado, recusou-se. Raimundo ergueu uma parte da capa como vela, prendeu-a ao bastão e iniciou a travessia.
Em 6 horas, percorreu 160 milhas até Barcelona. Ao desembarcar, sua capa estava seca. O rei, ao saber do ocorrido, arrependeu-se e afastou-se da mulher. Pressentindo a morte, Raimundo preparou-se com orçações e penitências redobradas. Durante sua última doença, recebeu a visita dos reis de Castela e Aragão, que pediram sua bênção. Com quase 100 anos, entregou sua alma a Deus no ano de 1275. Reflexões. São Raimundo, como confessor e por dever de consciência, admoestou tanto o Papa quanto o rei por causa de seus pecados. Cabe ao confessor, em certas condições, corrigir os penitentes, sob pena de perder-se com eles. O penitente, por sua vez, tem o dever de aceitar as admoestações e os conselhos de seu guia espiritual. Ai daqueles que desprezam ou zombam dos avisos dados em nome de Deus. Buscar confessores que nada dizem, que não repreendem ou admoestam, é sinal inequívoco de falta de arrependimento e verdadeira penitência. Igualmente condenáveis são aqueles que, vivendo em pecado, mudam constantemente de confessor por temerem a negação da absolvição. Um confessor que nos fala a verdade e nos corrige com caridade é um grande amigo. Como diz o Espírito Santo, prefiro ser ferido por quem me ama a ser beijado por quem me odeia. Provérbios 27, 6. Raimundo recusou-se categoricamente a permanecer na companhia do rei, que insistia em levar uma vida desregrada. Preocupava-se com o escândalo que sua permanência poderia causar, dando a impressão de aprovação ao mau comportamento do monarca. E você? Quais são seus princípios a respeito deste tema? O que pensa sobre más companhias? A convivência com pessoas de maus costumes corrompe os bons. Há algo contagioso em maus exemplos e comportamentos. Por isso, é necessário afastar-se desse tipo de ambiente. Os maus, ao perceberem a complacência dos bons, firmam-se ainda mais no pecado e perdem o temor a Deus. Assim como Deus castigou as famílias egípcias pela obstinação de Faraó, também os justos podem sofrer as consequências dos pecados alheios. Prudente é seguir o exemplo de São Raimundo, afastando-se da convivência com pecadores, outros santos do martirológio romano celebrados hoje. Segunda festa de Santa Inês, em Roma. O martírio de São Flaviano, sob o governo de Diocleciano. No Egito, também sob o governo de Diocleciano, o martírio de São Leônidas e seus companheiros. Em Saragoça, na Espanha, a morte de São Valério, bispo. Em Cuenca, na Espanha, São Juliano, bispo. Ele distribuiu entre os pobres os bens da igreja e, seguindo o exemplo dos apóstolos, vivia do trabalho de suas mãos. Faleceu em 1208. São Tiago, eremita e penitente, que viveu 25 anos em uma gruta no Monte Carmelo, na Palestina, no século VI. Em Mao Sheou, na China, foram decapitados Jerônimo Lutin-Mei, Lourenço Wang, catequista, e Agatha Lin, em 1858. Na Coreia, em 1840, morreram pela fé católica Agatha Ri, Teresa Kim, André Tien, Estevão Min, Agostinho, Pac Pedro Ron e Paulo Ri. Todos esses mártires foram beatificados em 5 de julho de 1925. São Raimundo de Penaforte, rogai por nós. Oremos. Senhor, que cumulastes São Raimundo de Penaforte com vossos dons de graça e sabedoria, concedei-nos que por sua intercessão vivamos retamente na terra e alcancemos a glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.